como, por exemplo, quando os homens de Davi mataram os últimos gigantes, os últimos descendentes dos nefilins, assim chamados antes do dilúvio, que eram os filhos dos vigilantes, dos Benai Elohim, conforme Gênesis 6, os filhos de Deus, os filhos do céu, os filhos das estrelas, como mais de 1.500 culturas na face da terra os designam. Em Israel é que eles tinham esse nome de Benai Elohim, filhos de Elohim, do Deus plural, do Deus majestic. E fora de Israel, eles têm a mesma origem. Eles são filhos de deuses dos céus, que baixaram até os homens, e em mais de 1.500 culturas humanas, a mesma história de Gênesis 6 é repetida. Quando os seres das estrelas, como diziam os índios Hopi nos Estados Unidos, e eles diziam os seres das Pleiades, ou os seres de Orion, alguns davam até o nome da constelação, quando seres celestiais de poder incomparável com o poder humano tinham possuído e tinham se hibridizado com os filhos dos homens, com as mulheres, conforme exatamente a narrativa de Gênesis 6. Essa narrativa sobrevive, inclusive, ao dilúvio, que deveria ter liquidado tudo e todos, mas sobraram alguns. Como também nessas mais de 1.500 culturas da Terra, cada uma delas tem o seu Noé, com outro nome. Alguns sobreviveram em barcos, outros sobreviveram em grutas, em cavernas lacradas, calafetadas por dentro, até que a água baixasse e eles pudessem sair. Tem histórias variadas de sobreviventes do dilúvio espalhados pela face do planeta. É uma questão de antropologia, de ter interesse no conhecimento das culturas humanas. Mas em Israel eles são decorrência desses vigilantes, cuja expressão aparece no livro de Daniel, que é um livro que tem uma forte carga de natureza mesopotâmica, uma grande carga de natureza caldeia, de natureza medo, de natureza persa e de natureza grega, porque a presença grega já estava forte entre eles. E o que é que o livro de Enoque diz? Especialmente o livro dos gigantes, atribuído a Enoque, achado há não tanto tempo atrás, já na sequência dos achados de Qumran, dos manuscritos do Mar Morto, o livro dos gigantes. Lá está dita a mesma coisa, que como os nefilins, que não eram anjos e nem eram humanos, eram um híbrido anômalo, que nasceram gigantes, e não foram os primeiros, eles foram os primeiros gigantes dessa cruza entre Benai Elohim, filhos das estrelas, ou como diria o Eric von Däniken, os astronautas celestiais, que hoje em dia ele já nem usa mais essa expressão, ele adotou a expressão dos povos do mundo, que são os filhos dos céus, os filhos das estrelas. Então, aí na descrição do livro de Jubileus e do livro de Enoque diz que como havia gigantes na terra antes, você começa a ler Gênesis 6, diz, naquele tempo havia gigantes na terra. Como você vê na mitologia grega, como você vê nas mitologias celtas, como você vê nas mitologias das primeiras dinastias dos egípcios, como você vê nas dinastias dos povos da América do Norte, aqui na América do Sul, Viracochas era um gigante, e gigantes variados no mundo. Mas há uma diferença entre esses gigantes. Havia os gigantes anômalos,
que existiam antes dos nefilins, antes de Gênesis 6, quando o escritor de Gênesis, quando o escriba de Gênesis diz, ora, leia aí Gênesis 6, naquele tempo havia gigantes na terra. Querendo dizer que havia uma quantidade de pessoas que eram totalmente anômalas no seu tamanho. Eram completamente gigantescas, mas eram anomalias variadas, de cruzas as mais diversas. Nós não tivemos só o Homo sapiens sapiens, que nos dá origem. Nós tivemos outros humanoides na Terra. Pelo menos 5 ou 6 tipos de humanoides na Terra que cruzaram entre si. Sabe lá o que aconteceu dessas cruzas? O fato é que, independentemente da descendência de Adão, ou de Caim, ou de Sete, havia gigantes na Terra. Tanto é que havia criaturas diferentes na Terra, que quando Caim é expulso do Jardim do Éden, o que dá a entender de que o Jardim do Éden era uma configuração especial, era um bioma de graça absoluta. Quando ele é expulso daquele bioma de graça do Éden, ele se casa com uma mulher desse desterro de fora do bioma e gerou filhos, cuja descendência é uma descendência de malignos, conforme a leitura que a gente vê no livro de Gênesis. E a gente encontra também genealogias idênticas. Por exemplo, na epopeia de Gilgamesh, você vê a mesma coisa sendo falada sobre os deuses da Mesopotâmia, os deuses alados da Mesopotâmia, que produziram filhos com as filhas dos homens. E história absolutamente idêntica do Gênesis. Similaridades inequívocas. E aí o Gênesis diz que é da cruza, todavia, de seres de uma outra dimensão ou de uma ultra civilização. Não é o caso agora aqui, quando eu for falar no meu curso Área 51 do Evangelho, eu vou entrar nas minúcias, o que eu não quero falar agora, mas tem minúcias e minúcias e minúcias para serem tratadas. Num resumo tosco, o que o livro de Enoque diz e o que o livro dos Jubileus diz é que, como os nefilins não eram nem anjos nem humanos, quando eles morreram, eles ficaram sem designação escatológica. Eles se tornaram, diz o livro de Enoque, como sombras, como nuvens de sombra pairando sobre a humanidade, com aquela obsessão, eles sim, espíritos obsessores, conforme Jesus os designa. O espírito imundo, quando é expulso, Jesus disse, ele anda procurando morada, como era a obsessão dos Benai Elohim, que quiseram cruzar com as mulheres humanas, e como se tornou a obsessão, a patologia gigantesca dos nefilins, cruzando com mulheres humanas e gerando anomalias, perverteram não só os humanos, mas o texto de Gênesis diz que eles hibridizaram, criaram uma espécie de ilha do Dr. Monroe na Terra, com seres que foram alterados, fizeram experimentos genéticos horrorosos, horrorosos, indescritíveis. É por isso que o livro de Gênesis diz que o dilúvio veio para fazer um resetting, para fazer um zeramento, para dar uma zerada naquilo que já não tinha mais jeito. A continuidade daquele chamado mundo antigo, que foi todo sepultado, não teria chegado até aos nossos dias. Nós teríamos sido aniquilados muito tempo antes. O dilúvio é pura graça de Deus. É pura misericórdia de Deus para a preservação humana. Então, veja, esses seres que ficaram aí nessa camada intermediária vivem de uma obsessão única, possuir corpos. A obsessão por posse de corpos é tão grande que Jesus disse que eles andam por aí,
procurando algum corpo vulnerável, disponível, frágil, debilitado, adoecido, para ver se encontra uma brecha de entrada. E quando eles não encontram, eles voltam, procurando o seu corpo original, onde eles fizeram desgraças e misérias na vida daquela pessoa por tantos anos. E chegando ali, encontrando um corpo que foi expulso de demônios, mas não foi cheio de Deus, não foi ocupado, como Jesus disse, pelo mais valente que é Jesus, o que garante a vida de uma pessoa que já foi vítima de espíritos imundos, o que garante dar segurança a ela ficar e ser ocupada pela presença de Jesus nela. Do mais valente me habitando, nada chega em mim, nem em ti, nem em ninguém. Aí Jesus diz, porém, chegando lá, encontrando aquela casa vazia, sem amor, sem Deus, sem esperança, sem fé, sem Jesus, sem coisa alguma, oca, com apenas o arranjozinho de uma vida que recuperou uma rotina básica, mas continua a mesma existência vazia, Jesus disse, então eles vão e procuram 7 outros espíritos piores do que ele e habitam aquela casa, e o segundo estado se torna pior do que o primeiro. Então, do ponto de vista dos contemporâneos de Jesus, quando você estiver lendo os evangelhos e vir Jesus dizer, espírito imundo, sai deste homem, fique sabendo que na mentalidade popular e até mesmo na mentalidade teológica de fariseus, de essênios, de monges do deserto, quem estava presente ali, ocupando como espírito maligno aquelas pessoas, eram os espíritos dos nefilins, seres perdidos, seres sem conexão, não pertenciam à dimensão celestial e não podiam se identificar como humanos, de modo que a obsessão dele é possuir corpos. É por essa razão que quando Jesus os expulsa do Gadareno, o que eles pediram? Não nos mandes para o abismo. Eles queriam o calor dos corpos. Manda-nos para a manada de porcos. E não é à toa, inclusive, que os porcos são alguns dos animais mais inteligentes desta criação e que têm um DNA extremamente semelhante com o dos humanos e que têm um coração que serve melhor a transplantes humanos do que o de qualquer outro animal. Pediram para entrar nos porcos e Jesus disse, ide. E por alguma razão de desconforto absoluto da manada de porcos, não aguentando aquela invasão de seres da perversidade que os porcos não tinham condição de processar, as pulsões que os invadiram nos milhares de porcos que eram, se jogaram de despenhadeiro abaixo no mar da Galileia e se afogaram. Então, quando você vir daqui para frente Jesus expulsando demônios, pense no contexto dos dias de Jesus. O que pensavam as pessoas dos dias de Jesus? O que os exorcistas judeus dos dias de Jesus imaginavam? Se fossem judeus, eles pensavam que aqueles espíritos eram o remanescente espiritual dos nefilins, eram essas nuvens de sombra obsessivas pela ideia de ocupar corpos humanos e dominar mentes humanas. Jesus, todavia, não os trata dando-lhes apelido algum, exceto dizendo espírito imundo, deixa este homem.